Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar um pouco em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Essa será aí a base para a nossa reflexão desta noite de quinta-feira. Leia então na sua Bíblia comigo. Diz assim a palavra do Senhor: O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Vamos ler novamente. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Irmãos, nós podemos tirar daqui pelo menos 5 verdades que o texto, as 2 primeiras verdades estão aqui diretas do texto e as outras verdades são consequentes, né? E que se mostram também pelas escrituras sagradas. A primeira verdade é que quando o texto diz o coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, quando a pessoa, quando o centro do ser dela, de onde provém ali as suas emoções, a sua vontade, os seus pensamentos e assim por diante, o centro do ser humano, que a Bíblia coloca como coração, quando ela está de fato alegre, ou seja, interiormente alegre, não é alguma coisa exterior, falsa, mas de fato ela está alegre, isso vai se manifestar no seu rosto, isso vai tornar o rosto formoso, belo, por causa da alegria, né? Então, a alegria vai transparecer no rosto, transparecer na face da pessoa. A segunda verdade, meus irmãos, é o oposto disso, né? Que é verdadeiro também, ou seja, mas pela dor do coração o espírito se abate. Isto é, quando a pessoa, em vez de alegria no coração, mas ela está ferida no seu coração, ela tem tristeza no seu coração, o seu espírito, a sua alma vai estar abatida, ela vai estar prostrada, não é? Ela vai estar indisposta, e isso vai se manifestar evidentemente também no seu rosto. Não vai ter aquela beleza da alegria, mas vai ter aquela face entristecida, a pessoa vai estar cabisbaixa, enfim, ela vai demonstrar através das suas expressões, através do seu ser, né? Vai transparecer ali a tristeza, né? O quebrantamento, o coração ferido. Nós podemos dizer então, aí, tirar dessas 2 verdades, a terceira verdade, ou seja, que a alegria ou a tristeza, elas afetam todo o ser da pessoa, não é? Afetam o seu corpo, a sua alma, afeta as suas faculdades, afeta a sua vontade, as suas emoções, os seus desejos, enfim, afeta todo o ser da pessoa. Se a pessoa estiver alegre, todo o seu ser, então, será influenciado por esta alegria. Da mesma forma também, se a pessoa estiver entristecida, se a pessoa estiver ferida. Uma quarta verdade, meus irmãos, que nós podemos também extrair daqui, deste precioso provérbio, é que a alegria, ela vai se tornar algo externo, ou seja, as pessoas que estão em volta de nós, elas vão perceber a nossa alegria ou a nossa tristeza, não é? No sentido de que quando a pessoa está alegre, o seu rosto se aformoseia, o seu rosto está alegre, e aquilo vai então chegar às pessoas que estiverem conosco. Há então ali a alegria do coração, ela produz também um efeito externo, não somente um efeito em todo o ser da pessoa, mas também um efeito externo. Da mesma maneira também a tristeza, assim como a tristeza também produz um efeito em todo o ser da pessoa, ela também chega ao próximo, aqueles que estiver em volta de nós, influenciando também a ele de alguma maneira, produzindo nele também, vamos dizer assim, ou benefícios ou malefícios. A quinta verdade, irmãos, portanto, e tudo vai realmente desembocar, todo o ensino das Escrituras vai desembocar nessa verdade, é que a nossa alegria, ela glorifica a Deus, né? Claro, não toda alegria, né? Mas a alegria santa, a alegria piedosa, a alegria genuína, ela glorifica a Deus, e então Deus é honrado, porque na medida em que eu estou alegre, todo o meu ser transparece essa alegria, e as pessoas, elas vão perceber essa alegria piedosa, portanto Deus será glorificado, e é obra de Deus. Esse embelezamento do rosto, digamos assim, essa alegria na face, é obra do Senhor. Na verdade, podemos até tratar aqui da teologia da beleza, né? A beleza vai aparecer em todas as escrituras. Deus é alegre, o Salmo 104 fala da alegria de Deus. Deus é o criador da beleza. Evidentemente que a alegria tem a ver
com a beleza, né? E isso tudo glorifica a Deus. O Deus que colocou beleza em todas as suas obras também manifesta essa beleza e manifesta também, que se alegra com as suas obras, também manifesta esta alegria, meus irmãos, na face que está ali, que provém, não é, de um coração alegre. Então essas 5 verdades, ou seja, primeiro, que um coração alegre se expressará num rosto alegre, bonito, embelezado, né? Por causa da alegria, né? Um coração triste vai prostrar a pessoa, vai torná-la indisposta, então não vai ter a beleza da alegria no rosto. A alegria ou a tristeza afetam todo o ser da pessoa. A outra verdade que diz também que esta alegria chegará para as pessoas que estão em volta de nós, afetará a alegria ou a tristeza, e que finalmente a nossa alegria, sendo, claro, piedosa, glorifica a Deus, e a tristeza não. Em relação, meus irmãos, a este momento que nós estamos passando, é bem interessante nós pensarmos um pouco nesses aspectos e aplicarmos a essa fase em que nós estamos passando com essa pandemia, com essa quarentena e assim por diante. Nós sabemos, irmãos, que notícias tristes tendem a nos entristecer, né? Nós olhamos em volta de nós e nós, então, começamos a nos entristecer. O processo aí, então, se manifesta, ou seja, quando nós ouvimos essas notícias, nosso coração fica triste e a nossa face, então, expressa essa tristeza. Se essa tristeza for ali, vamos dizer assim, o seu fruto, nós ficaremos, então, como diz aqui, a dor no coração. Com a dor no coração, o espírito se abate, né? Então nosso espírito será abatido, nossa face mostrará isso. Junto com isso também vem aborrecimentos, vem impaciência com o nosso próximo. Isso evidentemente afetará todo o nosso ser, não é? Então essa pandemia pode ter um efeito em todo o nosso ser, no sentido de que se nós ficarmos tristes e extremamente preocupados com as notícias, com o que estamos ouvindo, todo o nosso ser realmente será abalado. Ontem até o nosso querido irmão Sidônio colocou um vídeo bem interessante, né, sobre a questão da relação da imunidade com a questão ali da preocupação, da ansiedade e do descanso em Deus, no amor de Deus e assim por diante. De fato, nós podemos crer que há uma relação entre essas coisas, porque nós somos um ser, né? Nós somos uma unidade, corpo, alma. Então, meus irmãos, isso pode acontecer, isso vai, irmãos, também afetar as pessoas que estão em volta de nós. Então, a tristeza, ela afeta as pessoas em volta, as pessoas podem observar que nós estamos tristes, preocupados e, consequentemente, meus irmãos, pode ter um efeito nelas, né? Antes de dizer até o que eu ia dizer, pode ter um efeito nelas, não é? Também de operar a tristeza, a preocupação nelas ou até aborrecimento nelas, alguma coisa assim. E com certeza isso não glorifica a Deus. Nós sabemos que a humanidade está em plena, vamos dizer assim, preocupação mesmo com tudo isso que está acontecendo, por causa da doença, por causa da enfermidade. Milhares de pessoas morreram, meus irmãos, inclusive aqui no nosso país. Então isso causa realmente uma preocupação, não é? Por causa das questões também consequentes dessa pandemia, as questões econômicas, as questões dos empregos. Então, irmãos, as pessoas estão tristes, muitas pessoas preocupadas, ansiosas com relação a tudo isso. A igreja, irmãos, precisa expressar e manifestar exatamente o que é confiança no Senhor, a alegria que vem do Senhor. Evidentemente que se nós mostrarmos tristeza, preocupação, ansiedade, nós não estaremos mostrando essa alegria e, consequentemente, nós não estaremos glorificando a Deus nesse sentido, em que essa alegria ela não está aparecendo, irmãos. Então, qual será o conselho que nós podemos dar aqui, irmãos? O conselho que nós podemos dar, ele está em Provérbios mesmo, quando ele trata também, outro provérbio que trata dessa questão da tristeza, da angústia. Então nós lemos, por exemplo, irmãos, o provérbio que eu gostaria de recomendar, também está aqui no capítulo 12, melhor dizendo, versículo 25, quando a palavra de Deus diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido. É o que diz lá também no capítulo 15, o abatimento, a prostração, o rosto manifesta isso, a indisposição. Mas aí ele completa, ele tem a segunda parte dele que diz assim: mas uma boa palavra o alegra. Irmãos, aqui está.
A boa palavra é a fonte da alegria do nosso coração, é a cura para essa tristeza, para essa ansiedade, para essa preocupação do cristão. Então, o que o cristão deve fazer quando ele está percebendo que ele está ficando preocupado, que ele está ficando triste, que ele está ficando angustiado? Ele deve parar, né, de ouvir um pouco os noticiários, de tratar um pouco desse assunto, irmãos, e porque isso ali, né, não que nós não devamos ouvir os noticiários e não devamos saber das coisas, muito ao contrário, devemos estar inteirados, porque a informação é importante, inclusive, para a nossa proteção, mas tudo nós devemos, de fato, usar com cautela, com moderação, e não permitirmos que as informações que estão em volta de nós venha nos abater, né? E a maneira como nós devemos fazer isso é nos voltarmos para a boa palavra. Que boa palavra é essa? Que boa palavra é essa que alegra o coração? Não é qualquer palavra, não é uma piadinha, não é qualquer coisa assim, mas é a palavra de Deus. Nós devemos estar lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras, nos alegrando nas verdades do Evangelho, ouvindo boas pregações. Essas reflexões, inclusive, meus irmãos, eu estou fazendo diárias exatamente com esse propósito, para direcionar, para consolar, na palavra de Deus, na boa palavra de Deus, os meus queridos irmãos da congregação e outros amigos que estejam nos ouvindo. Enfim, irmãos, é na boa palavra do Senhor que nós vamos achar alegria e que nós vamos alegrar o nosso coração. Então guarde isso aqui, quando o Salomão, né, nos provérbios, ele diz assim no versículo 25 do capítulo 12: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Essa é a verdade, meus irmãos amados. E eu gostaria também de citar neste ponto um aspecto também importante, de que o que vai nos entristecer é que, irmãos, nós ficamos muitas vezes olhando as circunstâncias, as lutas, né? A pandemia, a questão econômica, essas coisas todas. Então, as questões desse mundo, as questões dessa vida. O que alegra o nosso coração, irmãos, nunca esqueçam disso, é a esperança cristã. A esperança cristã nos alegra. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo ele quis exatamente ali curar a tristeza, a preocupação, a turbulência dos discípulos? João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então veja que ele diz: não se turbe, porque eu vou morrer na cruz, vou preparar lugar para vocês, e eu vou, irmãos, eu vou voltar. Ele diz no versículo 13: quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. No capítulo 17, no finalzinho da oração sacerdotal, ele diz assim, no versículo 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Observe então que essa é a fonte da alegria cristã. Nós estaremos com o Senhor, nós estaremos na glória com o Senhor. Irmãos, a esperança da volta de Jesus, do reinado de Deus, e de que tudo acontece conforme Paulo disse. Já citei várias vezes esse fato durante essas nossas reflexões, né, em Romanos 8. Aqueles que predestinou a esse chamou, aqueles que chamou a esse também justificou, aqueles que justificou a esse também glorificou. Um pouquinho antes, Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, essa glorificação futura, ela está sendo operada pelo Senhor, e tudo que acontece está contribuindo para isso. O Senhor está nos conduzindo para lá, meus irmãos. Então, essa esperança futura deve alegrar o nosso coração, e devemos saber que essa pandemia, que tudo que acontece, na verdade, é para o nosso bem. É para a glória de Deus, é para o nosso bem. E, finalmente, um último texto que eu gostaria de colocar ainda nesse aspecto, o capítulo 16 do Evangelho de João. O Senhor diz: tenho-vos dito essas coisas, no primeiro versículo, né? Tenho-vos dito essas coisas, para que vós vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Isso aqui é uma notícia bem, vamos dizer, preocupante. Vão matar vocês.
né? Mas aí Jesus disse, estou dizendo isso para vocês não se escandalizarem, para vocês não pensarem assim, é uma coisa que nunca ninguém nos avisou. E nós podemos sofrer, faz parte da vida o sofrimento. Nós não devemos encarar o sofrimento como algo inédito e como algo, vamos dizer assim, impossível. Por que eu estou passando isso? Eu não deveria estar passando isso. No mundo tereis aflições, aqui está falando de perseguições, mas é evidente que o princípio geral é que todo sofrimento, nós podemos passar por todo tipo de sofrimento. No versículo 4 ele diz, mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vos tenho dito, e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, devemos estar sempre firmados na palavra, porque Deus não mente para nós. Deus diz para nós que vamos sofrer, faz parte da vida, e que isso é para o nosso bem. Portanto, nos firmemos. Firmemo-nos nesta verdade. E no versículo 5 ele diz, agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta. Isso aqui é muito significativo. Para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Ou seja, porque Jesus disse, eu estou indo para o Pai, eu estou indo, agora vou para aquele que me enviou, nenhum de vós me pergunta para onde vais. Ele está dizendo aqui que ele está deixando claro para eles que ele vai morrer, que tudo aquilo ia acontecer com ele, não é? E eles não perguntam para onde vais, eles não têm aquela, digamos assim, santa curiosidade pela glória. E Jesus está dizendo, vocês não perguntam, vocês não têm essa curiosidade, vocês estão olhando apenas para o fato de que eu vou morrer, de que essas coisas vão acontecer, e vocês esquecem de que tudo isso tem um propósito e de que eu estou indo para a glória. Irmãos, o que Jesus está nos ensinando é que nós ficamos prostrados e tristes porque muitas vezes nós só estamos pensando na pandemia, na doença, ficamos preocupados, o que vai acontecer se eu pegar essa doença, será que eu vou morrer e tudo? O que vai acontecer com a minha família, com a família minha, ficamos preocupados com a questão econômica, e isso vai nos prostrando. Assim, os discípulos eles estavam apenas ali olhando para o fato da morte de Jesus e estavam ficando prostrados. Imagine que Jesus olhou para a face deles e viu os rostos tristes, não é? É porque o coração, ali, quando ele está ferido, ele prostra o homem, a face fica triste, como diz aqui o provérbio, né, que nós estamos meditando, o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então Jesus olhou para eles e os viu tristes. E o que Jesus faz? Diz, perguntem sobre a glória, perguntem para onde eu vou, pensem mais nisso e vocês se alegrarão. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que nos alegrar no fato de que o Senhor está nos levando para a glória e que Ele está cuidando de nós agora. Meu querido irmão, fique tranquilo. O Senhor está cuidando de tudo. Aconteça o que acontecer, é para o seu bem e você está indo para a glória. Você que é um crente. Agora, se você não é um crente, arrependa-se, creia em Jesus, porque sem Cristo não há esperança, mas em Cristo há toda esperança. Alegremos-nos, irmãos, e que a nossa face possa expressar essa alegria e nós possamos assim glorificar a Deus, todo o nosso ser contagiado por esta alegria e nós possamos beneficiar as pessoas, glorificar a Deus, porque elas vão ver que mesmo em meio a essa crise nós temos alegria no Senhor, nós poderemos levar a elas essa esperança e isso glorificará a Deus. Que seja assim conosco, que nós possamos glorificar a Deus dessa forma. Deus nos abençoe. Vamos orar. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos, nós te pedimos, Pai Celestial, nos alegrar na palavra, na boa palavra, nos alegrar na esperança do céu, nos alegrar no fato de que sofreremos mesmo, mas que o Senhor mesmo nisso está operando o nosso bem e a tua glória. E assim nós possamos, Senhor, te amar cada vez mais, nos alegrar em ti cada vez mais, Senhor nosso Deus, e expressar essa alegria às outras pessoas, meu Deus, e glorificar o teu nome. Levar a elas o bendito Evangelho, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor seja conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Até logo, meus irmãos. Deus abençoe a todos.